Meu melhor amigo se declarou para mim 2 dias antes do meu casamento. Estou com meu noivo há 3 anos e noivos há pouco mais de 1 ano. Meu melhor amigo e eu nos conhecemos desde o primeiro ano da faculdade, todos nós estamos na casa dos 30. Esta manhã, acordei com uma mensagem enorme dele que ele enviou por volta das 6 horas. Basicamente, era ele despejando seu coração. Ele disse que está apaixonado por mim há anos, mas sempre esperou que eu terminasse com meu noivo e finalmente o notasse. Ele me pediu para cancelar o casamento e fugir com ele. Ele disse, eu precisava te contar antes que fosse tarde demais. Eu me sinto péssima. E triste. Não tenho sentimentos por ele além de amor platônico. Escrevi uma resposta e deletei, repetidas vezes. Eu nem sequer contei para meu noivo. Não quero que ele se preocupe comigo tão perto do nosso casamento. Eu sei que preciso contar, mas não sei o que fazer ou como dizer. O pior é que ele se tornou amigo do meu noivo também. Também estou bastante irritada porque meu amigo escolheu um momento tão infeliz para me causar tanta angústia. Houve tantas vezes ao longo dos anos em que ele poderia simplesmente ter tomado coragem e me contado como se sentia. Mas esperar até logo antes de eu me casar? Como se eu simplesmente fosse cancelar meu casamento e deixaria meu noivo por causa de uma maldita mensagem? Eu quero dizer a ele para não vir ao casamento. Não consigo confiar que ele não tentaria algo. Nem sei se quero falar com ele novamente, mas a ideia de perder meu melhor amigo é desoladora. A ideia de não tê-lo no meu casamento é realmente dolorosa. Ele me colocou em uma situação desconfortável e impossível. Eu gostaria que não fosse minha responsabilidade lidar com os sentimentos dele por ele. Gostaria que ele tivesse parado de ser meu amigo quando percebeu que nós nunca ficaríamos juntos, ou que tivesse me contado há algum tempo. Eu não quero chutar alguém quando ele está caído, mas preciso deixar claro que não tenho sentimentos, o casamento ainda está de pé e não quero que ele participe. Nós somos amigos há mais de uma década. Tenho chorado por causa disso o dia todo. Sinto-me enojada, sabendo que esse tempo todo ele tinha segundas intenções. Como eu lido com isso? Estou prestes a me casar em menos de 48 horas. Edição: vou mostrar a mensagem para meu noivo depois que ele voltar do irmão dele. Não enviarei nada até ele estar aqui comigo. Atualização: meu marido, amo poder dizer isso agora, e eu voltamos da nossa lua de mel ontem. Liguei meu celular e abri o aplicativo do Reddit e ainda estava conectado nesta conta, então tive um momento de sim e pensei em postar uma atualização. Então, muitas pessoas aqui realmente ajudaram a validar a bagunça de sentimentos que eu estava tendo. Obrigada por isso. Postar aqui realmente me ajudou a colocar meus pensamentos em palavras. Naquela noite, meu noivo chegou em casa do irmão dele. Deixei-o se sentar e então mostrei a mensagem para ele. Ele leu e vi seus olhos ficarem maiores e sua expressão ficar mais brava. É claro, comecei a pedir desculpas como uma idiota e ele me disse que eu não devia a ele nenhuma desculpa por nada. Conversamos e ele me disse que imaginava que o cara estava apaixonado, mas se manteve respeitoso. E realmente, ele estava. Nós éramos próximos, mas além de um abraço lateral durante as saudações e despedidas, não havia nenhuma intimidade física. Até deixei ele ler mensagens antigas só para ver que não havia um caso emocional ou eu a incentivando. Eu nem desabafava sobre meu noivo quando tínhamos discussões porque sabia que não devia fazer isso. Eu conversava com minha mãe, haha. Então meu noivo me perguntou o que eu queria fazer. E eu disse que, embora isso me entristecesse, não o queria em nosso casamento. Eu tinha medo de que ele tentasse alguma bobagem. Escrevemos uma mensagem muito breve. Dizia: amigo, sinto muito que você tenha confundido minha amizade por algo mais. O casamento vai acontecer e seria melhor se você não comparecesse. Para deixar claro, deixei meu, até o momento, noivo ler esta mensagem e ele apoia a minha decisão de desconvidá-lo. Queríamos deixar claro que fui eu quem quis que ele não viesse, não apenas meu noivo. Conhecendo-o, provavelmente ele alegaria que meu noivo me obrigou a desconvidá-lo. Ele leu a mensagem e a deixou como lida por um tempo. Sinceramente, comecei a ficar bastante ansiosa com isso e meu noivo perguntou se eu queria bloqueá-lo. Uma parte de mim queria, e outra parte queria ouvir o que ele tinha a dizer. E quando ele finalmente respondeu, a mensagem era tão longa que tive que clicar nela para ler. Foi horrível. Ele me chamou de mentirosa por tê-lo iludido por mais de uma década, disse que esperava que meu noivo me deixasse e que fossemos inférteis. Era uma coisa horrível após outra e eu comecei a chorar. Meu noivo pegou meu celular e foi para outra sala enquanto eu soluçava. Acho que ele ligou para ele, mas não tenho certeza. O que sei é que, depois de cerca de 1 hora, ele voltou, me devolveu meu celular e disse que o amigo agora estava bloqueado em tudo, não compareceria, e o padrinho e minha dama de honra sabiam da situação e lidariam com isso por mim. Foi como se um peso fosse retirado dos meus ombros, honestamente. Depois de ler aquela mensagem, eu realmente não estava mais tão triste por ele não comparecer. E nosso casamento foi sensacional. Tivemos o melhor momento de nossas vidas, cercados por pessoas que nos amavam e que amávamos. Ainda parece um sonho, para ser honesta. E se o ex-amigo tentou aparecer, eu não fiquei sabendo.
Essa é a atualização. Não é nem de longe tão dramática e louca como as pessoas esperavam, mas foi isso que aconteceu. Eu estou feliz. Sou babaca por ir ao meu jantar de aniversário sem meu marido, sendo que ele não estava pronto a tempo? Era o meu 40º aniversário alguns dias atrás e tínhamos uma reserva para uma mesa em um bom restaurante às 19 horas. Leva cerca de 20 minutos para chegar ao restaurante, então planejei sair de casa às 18h30 para incluir o tempo para o trânsito e para buscar meu pai. Meu marido, 43 anos, homem, decidiu fazer um pouco de trabalho no carro cerca de meia hora antes de precisarmos sair. Às 18h30, quando as crianças e eu estávamos esperando perto da porta, ele ainda estava fazendo isso. Ele não tinha trocado de roupa e nem tomado banho. Eu disse a ele para se arrumar rapidamente, mas chegou às 18h50 e ele ainda não estava pronto, então decidi simplesmente sair sem ele. Ele tem o hábito de sempre se atrasar quando saímos e sempre é o último a ficar pronto. Normalmente, consigo tolerar, pois só atrasa as coisas em 10 minutos no máximo, mas meu jantar de aniversário era importante para mim e eu estava esperando por isso há semanas. Fazer-nos esperar por 20 minutos estava passando dos limites, então gritei que estávamos saindo e fui embora, pois não queria perder a mesa, já que teríamos chegado por volta das 19h20. Liguei para o restaurante para avisar que chegaríamos tarde. Felizmente, ainda tínhamos nossa mesa, mas meu marido não apareceu no restaurante e quando chegamos em casa, ele estava bravo comigo. Eu disse a ele que estava cansada dele não respeitar meu tempo e sempre fazer as pessoas esperarem por ele, e que ele poderia ter ido para o restaurante por conta própria. Meu pai concordou com minha decisão de sair sem ele, mas meus filhos ficaram um pouco chateados por ele não estar lá para jantar conosco. Então, sou babaca? Eu continuo encontrando minha mãe biológica, mas ela não sabe quem sou. Ela me teve quando tinha apenas 14 anos. E eu, homem, agora com 24 anos, fui dado para adoção. Meus pais me contaram sobre ela enquanto eu crescia. Ainda guardo a carta que ela escreveu para mim, na qual pediu para me entregarem se assim desejassem. Às vezes, é louco ler a carta e saber que foi literalmente uma criança quem a escreveu, pedindo desculpas por não poder ser minha mãe, mas esperando que eu seja feliz. Ela estava aberta a ter contato, mas nos mudamos por causa do emprego do meu pai quando eu tinha 11 anos e depois parecia impossível encontrá-la. Mas, felizmente, eu a encontrei. Ela trabalha em um pequeno restaurante e eu continuo indo lá, mas ela não sabe que sou eu. Nós conversamos às vezes. E ela parece ser uma pessoa legal. Às vezes, quando ela diz algo como quer mais café, querido, ou usa outro termo assim, eu quero contar para ela. Não sei por que isso me deixa nervoso. Nós conversamos às vezes e ela parece ser muito genuína. Se não estiver muito ocupada, ela está mais aberta a conversar sobre coisas aleatórias. Eu literalmente dirijo 2 horas só para vir comer neste lugar só para vê-la. E é como se ela já me conhecesse porque estou lá 1 ou 2 vezes por semana nos últimos 3 meses, então ela sempre diz oi com um grande sorriso. Mas cara, se ela soubesse. A atualização. Bem, eu fiz. Eu contei para ela. E sim, foi bem intenso. Meu coração até estava batendo rápido. Eu ficava tentando pensar em como contar para ela. Muitos dos comentários no meu último post aqui mencionaram escrever uma carta para ela, assim como ela escreveu uma carta para mim. Originalmente, esse era o plano, mas para mim parecia que eu precisava dizer pessoalmente. Só queria agradecer a todos pelo amor e apoio. Principalmente a todos os pais biológicos por aí que compartilharam suas histórias comigo. Isso realmente me ajudou a ter coragem para contá-la. Significou muito, então obrigado. Tudo aconteceu anteontem, aliás. Eu esperei ela terminar o turno dela, e fiz isso quando já estavam fechando o restaurante. Esperei no estacionamento. Nos cumprimentamos quando ela me viu primeiro, mas então eu disse a ela que havia algo sério que ela precisava saber. Primeiro, pedi desculpas por não ter dito a ela por tanto tempo. Ela não reagiu até que eu realmente peguei a carta dela. E aí ela começou a chorar. Tipo, gritar e chorar ao mesmo tempo, e nem precisei terminar o discurso de eu sou seu filho. Ela simplesmente viu e soube. Foi louco. No próximo momento, ela já estava me abraçando instantaneamente, mas depois recuou e perguntou se estava tudo bem me abraçar. Eu disse que claro que sim, e ficamos lá abraçados e chorando no estacionamento. Foi muito difícil para ela. As pernas dela cederam por um segundo, então eu tive que segurá-la enquanto ela ainda estava me abraçando por 1 minuto. O que realmente me emocionou foi ela me dizendo olha como você cresceu. Também ouvir ela chorar me fez chorar também. Ela voltou para abrir o restaurante, ela não aceitaria um não como resposta, tomamos café, comemos uma fatia de torta lá dentro e conversamos. Falamos sobre tantas coisas. Ela me disse que na segunda vez que eu fui ao restaurante, ela teve um pressentimento, mas para ela era difícil acreditar que era eu. Então, esse sentimento que ela teve foi completamente suprimido.
Porque ela me contou que por anos depois que fui adotado, ela via crianças que teriam a minha idade e costumava pensar que eram eu. Então ela acabava chorando em público. Isso mexeu muito com a mente dela e a deixou deprimida, então ela não queria fazer o mesmo quando me visse, criando esperanças como aquelas. Ela disse que eu pareço muito com meu pai biológico quando ele era mais jovem, porém, conversamos sobre ele também. Eles mantiveram contato um com o outro caso eu alguma vez entrasse em contato com um deles para que fosse mais fácil contatar o outro. Eu não tinha esperança de encontrar meu pai biológico, já que ele nunca foi mencionado, então estou feliz que ambos tenham planejado esse cenário futuro. Ela me contou como eles queriam me manter. Especialmente meu pai biológico, ele não queria que eu fosse adotado. Mas ele sabia que tinham que fazer isso porque eram apenas crianças. Levou muito tempo para ele superar depois que eu nasci, ela me disse. Por isso que ele não deixou nada, porque não queria acreditar que talvez não me visse novamente. Conversamos por horas. Até quase 2 da madrugada, eles fecham às 11 da noite. Ela só queria saber tudo sobre mim, mas a coisa principal para ela era eu estou feliz. Meus pais foram bons para mim. Eu tive uma infância feliz. E eu tive. Eu disse a ela obrigado por ajudar a me dar essa vida. Nós dois choramos de novo. Ela chorou mais. Tudo foi muito emocionante para ela. Às vezes, ela parecia realmente feliz, mas depois ficava triste novamente. Depois do meu 18º aniversário, ela estava esperando que eu a encontrasse, por isso ficou na mesma cidade. Mas, como não o fiz, ela sempre pensou que talvez eu a ressentisse, não soubesse que fui adotado ou talvez tivesse decidido que era melhor não tê-la por perto. Isso me fez sentir mal por não contar a ela antes. Ela me disse que não é minha culpa e que fiz certo indo no meu próprio ritmo. Honestamente, ela é tão doce. A maneira como ela continuava me olhando com o maior sorriso, isso me emocionou às vezes. Faz você pensar como alguém que foi um total estranho a vida toda pode olhar para você com tanto amor. É louco. Aprendemos tanto um sobre o outro. Ela me perguntou se poderíamos jantar em breve para continuar conversando. E em algum momento no futuro, se eu estiver interessado, que eu passe na casa dela para que eu possa conhecer o marido dela. Tudo isso pareceu ótimo. Trocamos números. Depois que saí, ela enviou uma mensagem de texto agradecendo por me dar esse presente que ela não sabia se teria. Minha namorada veio e me abraçou enquanto eu chorava. Eu não estava triste, a propósito, eram lágrimas de felicidade. Tudo correu melhor do que eu esperava. Ainda havia coisas emocionalmente pesadas, mas estou feliz por termos conseguido nos abrir um com o outro. A atualização. Muitos de vocês pediram para que eu contasse como foi conhecer meu pai biológico, e dizer que foi emocional é um eufemismo. Tenho sentido tantas coisas desde que tudo isso aconteceu. Nos encontramos alguns dias atrás. Originalmente, deveria ter sido quase 2 semanas atrás, mas coisas começaram a acontecer. Trabalho e depois fiquei doente por alguns dias. Mas fizemos acontecer. Para ser sincero, estava mais nervoso desta vez porque não sabia nada sobre ele. Com a minha mãe biológica foi diferente, porque a observei de longe e pude conhecê-la um pouco antes de tudo se revelar. Pedi para minha mãe biológica estar presente também, só porque ela o conhece melhor, então fomos nós dois esperando por ele neste parque. Ele já estava chorando antes mesmo de chegarmos até ele. Esse cara é forte também, então me abraçou forte e chorando. Ele me disse que quer que eu saiba que me amavam muito e que ele me ama. Perdi a conta de quantas vezes ele voltou para mais um abraço. Isso definitivamente mexeu com ele. E ele continuava dizendo obrigado Deus algumas vezes, olhando para o meu rosto. Os sentimentos, cara, os sentimentos. Tivemos tantos deles. Ouvir ele me dizer o quanto me amavam, mesmo naquela época. Significou muito para mim ouvir isso e, para ser sincero, isso me fez abraçá-lo ainda mais forte. Tenho certeza de que para todos no parque foi estranho ver 3 pessoas chorando, haha. Meu pai biológico disse que chorou muitas vezes só dirigindo até aqui e não achou que tinha mais lágrimas até nos ver. Quando estávamos todos sentados, caiu a ficha de que minha mãe biológica não estava mentindo quando disse que nos parecíamos. Obviamente ele é mais velho, mas ainda assim, caramba, as semelhanças. Ele trouxe presentes também, o que foi uma surpresa. Foi realmente bom. Ele me disse que eu não precisava ficar com ele se não quisesse, mas ele se sentiu estranho por não ter trazido nada e queria me dar isso há muito tempo. Um deles era um urso de pelúcia segurando um porta-retratos dele no hospital me segurando. Ele tinha 15 anos na época. Ainda é louco perceber isso. E então a outra coisa era um diário. A coisa do diário era algo que ele disse ter começado a escrever para mim anos depois que fui adotado. Ele estava em terapia e isso o ajudou a lidar pensando que um dia me daria. Sua forma de ainda se sentir conectado a mim. Eu ainda não li tudo, mas algumas das páginas eram seus pensamentos e como se estivesse me falando.
Como ele se sentiu quando descobriu que ela estava grávida, depois da adoção, tudo o que passava em sua mente quando me segurou pela primeira vez como bebê. Nem sabia que ele estava no hospital também. Não era o que eu estava esperando, realmente me emocionou. Li mais um pouco do que ele escreveu ontem à noite e isso realmente me fez chorar. Estou triste ao pensar em como isso os afetou emocionalmente por anos. Também acho bastante doce que ele tenha querido escrever isso para mim. Conversamos sobre a própria vida dele, que foi bem difícil. As lutas dele com a vida em casa e os sentimentos que ele tinha sobre me dar para adoção. Depois, ele queria saber tudo sobre mim, basicamente com as mesmas perguntas que minha mãe biológica fez. Garanti que eles soubessem que eles tomaram a decisão certa. Porque minha vida foi bem incrível. Ele parecia querer chorar quando soube disso, porque era tudo o que eles esperavam e era algo que ele sempre se perguntou ao longo dos anos. Minha mãe biológica saiu um pouco depois, quando já estávamos mais confortáveis, para que pudéssemos conversar mais em particular, uma vez que não parecia mais tão estranho entre nós. A partir daí, ele me contou histórias sobre como conheceu minha mãe biológica. Às vezes, ele apontava coisas que notava em mim que o lembravam dela ou de mim, e nós tínhamos gostos parecidos. Por exemplo, eu amo comer mangas. Eu posso comer o dia todo e foi isso que eu comprei quando compramos lanches no parque. Ele me disse que minha mãe biológica era obcecada por mangas, até mesmo antes de engravidar, e durante a gravidez ela tinha ainda mais vontade. São informações legais de saber, mesmo que sejam coisas aleatórias, haha. Ainda são coisas que temos em comum e nós dois temos muitas. Ambos gostamos de fazer trilhas, jogar sinuca, ele era nadador na faculdade e eu estava na equipe de natação no ensino médio, ambos amamos rock, especialmente dos anos 90. Meu pai biológico foi realmente aberto em compartilhar tudo. Parece que ele estava realmente se preparando para este encontro. Ele esperava que isso acontecesse e rezava todos os dias para me ver novamente porque tinha tantas coisas que queria me dizer. No geral, foi um primeiro encontro muito bom. Fico feliz com o desenrolar das coisas. Ele está aberto à ideia de conhecer meus pais. Porque depois que eu contei a eles tudo isso, eles definitivamente querem conhecer meus pais biológicos, se eu estiver confortável com isso e, obviamente, se meus pais biológicos também estiverem. Vamos ver quando isso acontece. Não sei como vai ser para mim. Eles já se conheceram antes mesmo de eu nascer, mas nunca estive no mesmo lugar, então será interessante, haha. Eu e meus pais nos encontramos ontem para tomar café da manhã para que eu pudesse contar tudo para eles. Minha mãe ficou tão feliz com como tudo aconteceu. Na verdade, ela também chorou quando eu estava contando sobre as reações de ambos. Meu pai estava orgulhoso porque sabia o quanto foi difícil os meses depois de encontrar minha mãe biológica e não querer realmente fazer contato ainda. Estou realmente feliz por ter o apoio deles, porque é difícil não se sentir culpado por querer saber mais sobre meus pais biológicos. Eles me deram uma vida muito boa, então por um tempo senti que talvez para eles eu estivesse mostrando que isso não era bom o suficiente para mim e que eu preferia ter meus pais biológicos. Mas eles me disseram muitas vezes que querem que eu faça isso por mim e sabem o quanto os amo. E realmente amo. Encontrá-los e conhecê-los foi difícil. Mas valeu tanto a pena para mim. E ver as reações deles fez parecer ainda mais que valeu a pena. Ainda não consigo acreditar às vezes. Estou percebendo que isso se tornou um post longo, me desculpe, haha. Escrever isso tem sido terapêutico, para ser honesto. Estou meio que voltando para tudo o que aconteceu. Me sinto muito grato. Novamente, quero agradecer a todos que estiveram nessa jornada comigo. A todos que me enviaram suas próprias histórias, seu amor, seu incentivo. Vocês têm corações lindos e estou feliz por ter um lugar para falar sobre tudo isso e receber tanto amor de volta. Só quero dizer a todos os filhos adotivos por aí, desejo a vocês boa sorte e que encontrem o que estão procurando. Não é fácil de jeito nenhum. Me sinto afortunado por as coisas não terem dado errado ou por meus pais biológicos não serem pessoas mais. E a todos os pais biológicos por aí que fizeram esse sacrifício, muito obrigado. É por causa de vocês que existem crianças por aí como eu que tiveram uma ótima vida com pais amorosos.